caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Boa noite. Bom estarmos aqui louvando a Deus e aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas, especialmente quando falamos da obra missionária. Falamos do desafio de fazermos missões e de sermos nós mesmos missionários, entendendo que, como ouvimos aqui, o próprio Deus, ele se manifesta na humanidade na forma missionária, já enviando e vindo, como o próprio Jesus encarnado, e ele certamente é o nosso maior exemplo como missionário. Eu quero, sem mais tempo a perder, porque já são 9 horas, convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 58. Eu trago um grande abraço também, obviamente, da nossa igreja, a primeira igreja batista em Vila da Penha. Tenho vários irmãos e amigos e ovelhas, aqui também, então eu vou agradecê-los também pela presença, pelo apoio, pelas orações, e também por todos os demais amigos aqui presentes. Pastor João Marcos, obrigado pelo carinho e pela amizade. Tem sido muito bom caminhar perto e ver de perto a integridade, o caráter e o amor por missões que o nosso diretor executivo tem por missões. Isso é muito importante, Então, certamente testemunhar isso é algo assim muito, muito bíblico, inclusive. João capítulo 8, versículo 58, diz assim a palavra de Deus: respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Você pode repetir comigo? Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra lida neste momento. Obrigado por tudo que já vimos e ouvimos nesta noite. Ó Deus, aprendemos já tanto do Senhor e queremos sair daqui desafiados a amar ainda mais missões e a participar ainda mais da obra missionária. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, e que o ano de 2018 seja um ano abençoador e abençoado também. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Certamente falar de missões e falar de um tema de missões é algo muito especial. Quando a gente olha esse tema, eu percebo que é um dos temas mais fortes que eu já vivi, ou já vivenciei, de falar que eu sou, esse nome que é tão poderoso, esse nome que é tão forte. E há pelo menos 2 vertentes aqui que nós podemos, e já foram aqui inclusive abordadas. A primeira delas é de olhar para o eu sou como a identidade de Deus, aquele que se revela. Quando Moisés queria voltar para o Egito, aliás, ele não queria muito não, mas quando Deus manda voltar para o Egito, ele fala: mas eu vou dizer que quem me enviou? O eu sou, aquele que existe, aquele que era, que é, que há de ser, aquele que simplesmente é esse que está te enviando. A razão da existência está te enviando, então vá. Essa é a primeira grande vertente. A segunda delas é que quando Jesus Cristo vem, ele vai dizer o seguinte: da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio vocês agora, então vão. Então eu também sou, João, eu sou esperança para as nações. Nós somos, enquanto batistas brasileiros, esperança para as nações. E nessa dimensão, tanto da identidade divina, quanto da resposta da igreja, nós precisamos então refletir e nos posicionarmos e tomarmos decisões aqui importantes. Quando nós olhamos para a frente de batalha, seja nas igrejas locais aqui presentes, ou seja também no campo, ou nos campos missionários, nós vamos perceber que é importante sim ter uma base bíblico-teológica forte, sabermos o porquê nós estamos fazendo aquilo que estamos fazendo, até para que não sejamos levados de um lado para o outro, de acordo com cada vento que aparece aí de doutrina, ou seja do que for. É importante termos então a base teológica, mas de nada adianta termos muitos doutores de Bíblia na igreja, se não colocarmos a mão no arado. Nós acabamos de cantar um pouco sobre isso. Tiago vai dizer que a fé que não tem obras, ela é o quê? Ela é morta.
Então não adianta nós termos grandes templos suntuosos, não adianta termos grandes celebrações maravilhosas, se nós não colocarmos a mão no arado, no sentido missionário, e entender que missões, ela começa na minha casa, no meu vizinho, na casa que está ao lado da minha igreja, que aliás, talvez os piores vizinhos que existem na face da terra, é o templo, não a igreja, porque a igreja são as pessoas, mas o templo, a gente incomoda. Então veja bem, quantos poderiam testemunhar que todos os seus vizinhos que fazem ali fronteira com a sua igreja, são membros da igreja, ou amam aquela igreja por estar ali. Então a nossa primeira, talvez, ação missionária seja com os nossos próximos, família, vizinho. É óbvio que quando a gente pensa em missões, a gente pensa fora do Brasil, especialmente falando de missões mundiais, olhando povos não alcançados, extremamente importante, mas tudo começa na minha vida, na minha casa, na minha família. Quem ensina o meu filho a amar missões sou eu. Eu não posso delegar isso ao pastor. O pastor vai mexer com o coração do meu filho para ele amar missões. Não, você ama missões. Você mete a mão no bolso e dá oferta de missões e ensina o seu filho a dar. Você ora por missões. Você ora por missões e ensina o seu filho a orar por missões. Certamente, quando vivemos essa dimensão, nós aprendemos muito do Senhor e vivemos a plenitude desse evangelho. Falando sobre esse tema, e baseado na palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo, mesmo quando ele foi questionado ali pelos fariseus, quem você é? Você está achando que você é maior do que o nosso pai Abraão? E Jesus vai declarar: antes de Abraão nascer, eu sou. O eu sou me enviou, disse Moisés. Jesus vai atribuir a ele mesmo a expressão eu sou. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o eu sou, que leva a esperança às nações, nos lembra de quem é o Senhor e de quem são os servos. Se eu tenho a dimensão disso, eu entendo que há uma palavra que nós usamos na igreja, eu entendo o aspecto legal disso, que é a palavra voluntário. Eu tenho criticado muito essa palavra, porque em nome dessa questão de nós somos voluntários, parece que o voluntário não tem compromisso. Parece que o voluntário, na hora que não faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, então não conta mais comigo, porque eu sou voluntário. A Bíblia nunca falou de voluntário. A Bíblia fala de servos. O servo não diz o que o seu senhor tem ou não que fazer, ele não questiona a ordem do seu senhor, ele obedece. Meu pai sempre disse uma coisa para mim, e eu ficava muito zangado quando era criança, mas hoje eu entendo plenamente. Ele falava assim, na discussão, para encerrar o assunto, ele falava: faz o que eu estou mandando, esquece que você sabe. E eu tinha que engolir e obedecer. Em nome dessa obediência, Deus honrou a minha vida, me livrou de morte, me livrou de tantos perigos, que naquela época, pela maturidade que eu tinha, eu não sabia. Eu esperneava, eu zangava, eu chorava, ia dormir com a cara no travesseiro. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente é tão infantil diante de Deus, quando Deus diz assim, é por aqui? E são inúmeros exemplos na palavra de Deus. Um exemplo clássico seria o exemplo de Jonas. Deus falou, vai, e ele, não vou. Vai, ele, não vou. E Deus teve que tratar a vida de Jonas, e a forma de tratar a vida de Jonas foi algo maravilhoso. Ele foi engolido, ele foi vomitado, e ele precisou pregar. Jonas, quando vai pregar às nações, e falar da esperança às nações, ele prega o sermão mais curto de toda a história. Entre os dentes ele disse assim, olha, 7 palavras: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E Jonas prega com uma raiva, porque ele queria mais que aquele povo morresse. Ele odiava aquele povo, e ele tem que pregar para um povo que ele odiava. E sabe o que acontece quando ele fala do amor de Deus? Mesmo sem amor, Deus salva uma nação. Imagina se a gente falar do amor de Deus amando a nação.
O que Deus pode fazer nessa terra? O que Deus pode fazer neste mundo? Essa primeira dimensão que fala da revelação primária de Deus, ela é repetida inúmeras vezes na Bíblia. Eu sou, eu sou, eu sou. Leia Levítico, toda hora ele vai começar falando, eu sou o Senhor, e vem alguma coisa. Eu sou o Senhor, e vem alguma coisa. Eu sou, isso é tão divulgado na palavra de Deus. Alguns vão, obviamente, ao estudar Romanos, dizer assim, olha, a revelação natural, ela é suficiente para condenar, mas ela não serve para salvar. Então, por isso eu tenho que proclamar às nações que há um Deus que é vivo, verdadeiro, que se fez um de nós, que é Jesus Cristo, que nele está toda a esperança desse mundo. E isso muda a nossa história, isso muda o jeito de viver. O quarto evangelho, ele tem aqui uma declaração muito interessante, porque Jesus vai falar sobre si, diversas vezes, trazendo para ele o título divino do eu sou. No Antigo Testamento, eu creio que todos os pastores, de alguma forma, em alguma época da sua vida, já devem ter pregado sobre esta temática do eu sou, ou feito uma série de mensagens, pelo menos alguns títulos do eu sou. Ele vai dizer eu sou, mas ele vai dizer, eu sou Jeová Nissi, eu sou Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Tsidekenu, Jeová Rohi, Jeová Shammah. E são os títulos de Deus. A gente poderia falar, estudar e nos aprofundarmos em cada um desses títulos. Em vez de mencionar o nome sagrado de Deus, vamos dar títulos, alguma coisa que atribui, alguma coisa que Ele faz, que Ele opera em nós. É esse Deus que é provedor, que é a nossa bandeira, que sara, que traz paz, é a nossa justiça, é o nosso pastor, é o que está sempre presente. A credencial do eu sou é isso, Ele está, Ele é, e nunca nos abandona. Quando nós olhamos para Jesus, alguns poderiam dizer, quem é Jesus? Logo responderíamos, na escola bíblica nós aprendemos, na hora de responder, na profissão de fé, não é? Quem é Jesus para você? Ah, é o meu Salvador. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Isso é verdade. Mas o que Jesus disse acerca de si mesmo? Só no Evangelho de João, no quarto Evangelho, 8 vezes Jesus vai dizer, eu sou. Ele vai dizer, olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Por isso que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus é, e nós o adoramos porque Ele é. Não adoramos por aquilo que Ele faz. É verdade, muitas vezes nós adoramos a Deus e oramos glorificando ao Senhor pelo que Ele fez na nossa vida. Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo, muito obrigado pelo feito, muito obrigado pelo milagre. É bom adorar a Deus pelo que Ele faz, é verdade, mas e se Ele não fizer? Ontem pela manhã pregava lá em Vila da Penha acerca daquele texto de Daniel capítulo 3, quando Ananias, Misael e Azarias, não gosto dos nomes babilônicos, Ananias, Misael e Azarias são jogados na fornalha, e antes disso, Nabucodonosor irritado vai dizer assim, por que vocês não se dobram? Quem é o Deus que pode livrar vocês? E eles fazem para mim a maior declaração de fé da história. Eles vão dizer assim, ó rei, se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará da fornalha, e nós não te adoraremos, mas se Ele não nos livrar da fornalha, ainda assim nós não nos prostraremos e não adoraremos o Senhor. Meus irmãos, eu arrepio. Sabe por quê? Porque quantas vezes na hora de nós fazermos essa declaração, a gente, se Deus me curar da enfermidade, eu vou adorá-lo, mas e se Ele não curar? Se Deus abrir a porta de emprego, eu sei, e se Ele não abrir? Se Deus não fizer isso, e se Ele não fizer mesmo? Lembra? Nós somos servos, Ele é Senhor, Ele é o eu sou. Então, falar da grandeza do eu sou, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, teologicamente nos aprofundando, mas um pouco mais, vamos caminhar um pouco mais. A outra vertente desse tema fala de que eu sou esperança às nações, me lembra qual é a minha missão, me lembra quem é o Deus da missão, mas lembra para mim quem é ou qual é a minha missão,
Porque por vezes, se nós não temos claro na nossa cabeça o que nós estamos fazendo, para onde estamos indo, é fácil de nós nos perdermos. Se não sabemos para onde vamos, qualquer caminho está certo. E aí quando a gente lê a palavra, ele diz assim: olha, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus é a nossa bússola, Ele é aquele que nos dá o exemplo do que fazer, do como fazer. A segunda dimensão aqui é exatamente essa, da resposta da igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando instituição religiosa, não estou falando baseado talvez na questão do controle social, não é instituição. Eu estou falando do povo de Deus, é o teu povo que se reúne neste lugar. Pastor Luiz Roberto, certa vez, ele disse que para ele a imagem que ele via muito clara era assim: a cruz de Cristo. E quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente começa a ser atraído por essa cruz, e a gente vai andando em direção à cruz, e quando a gente começa a se esbarrar com outras pessoas, a gente percebe que tem várias outras pessoas sendo atraídas pela cruz, e esse ajuntamento de pessoas ao redor da cruz é a igreja. Para mim é uma das figuras mais lindas do que é a igreja de Cristo. Ali nós vemos o nosso Salvador, vemos a nossa miséria, vemos a salvação sendo executada, vemos outras pessoas improváveis sendo levadas também a se ajoelharem perante o Senhor. E quando nós começamos a examinar aqui esse chamado que é feito à igreja e a resposta que a igreja tem que dar às nações e tem que dar ao Senhor, a igreja é a esperança das nações, é verdade. Quando a gente fala assim, não, como salvar esse mundo? Só Deus. A gente fala isso como se fosse a última opção improvável, mas é só Deus mesmo, do início ao fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo se resume em Jesus. Lembremos aqui do que o próprio Jesus disse, eu citei no início, João capítulo 20, versículo 21 e 22, a Bíblia diz, Jesus novamente falou: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Percebam aqui que a Bíblia diz assim como, ou seja, da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma abrangência, com o mesmo poder, com as mesmas credenciais divinas, com a mesma mensagem de esperança às nações, a igreja agora é a resposta. Deus se manifesta através de nossas vidas. O exemplo que eu dei de Ananias, Misael e Azarias, no final do capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor vai fazer um louvor a Deus. Ele vai dizer assim: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. As pessoas não vão saber quem é Jesus simplesmente se ninguém falar. Eles vão falar o Deus do João, o Deus da Maria, o Deus daquele que tem identidade, daquele que a pessoa está vendo você. Por isso que quando nós enviamos alguém, nós enviamos uma pessoa que cria relacionamento no campo missionário. Pessoas estão sendo salvas em lugares e países que são fechados através de relacionamentos. E quando nós oramos e coloque a vida e as famílias dos nossos missionários diante de Deus. Pude participar de uma viagem missionária no ano passado, eu não tenho como não mencionar isso, a minha igreja sabe disso, como que o meu coração está após conhecer o campo missionário lá no Oriente Médio. Primeiro dia que eu voltei, pastor, não sei se eu contei para você, no domingo de manhã que eu voltei para a igreja, quando eu cheguei e entrei, e vi a igreja lá lotada, aquele monte de gente, com tudo funcionando, com música acontecendo, iluminação, tudo, eu chorei. Eu quase não consegui, a emoção volta agora à memória, eu quase não consegui falar. Porque quando a gente volta de um lugar onde tudo é tão complicado, tão difícil, tão diferente, e a gente aqui tem tanta facilidade, tanta forma de fazer a pregação, e por vezes nós relativizamos tanto, nós somos desleixados por vezes. Estava conversando com um missionário, eu não sei se eu posso mencionar o país, então não vou mencionar. Ele disse que ele comete um crime toda semana, porque ele tem que pegar uma pedra e quebrar a lâmpada da iluminação pública que fica na parte de trás do local onde eles se reúnem, para que fique escuro à noite, para que as pessoas possam vir escondidas
e entrar num lugar que eles improvisam com tapetes para ali falar do Evangelho, louvar o Senhor e aprender da Bíblia. Eu fico assim, meu Deus. E a qualquer momento, e eu falei assim, mas você é pastor, como é que é o negócio? Ele falou, não, o nosso pastor foi assassinado, e eu estava aprendendo com o nosso pastor, então eu fui ordenado pastor, e agora eu sou o líder da igreja. Essa é a situação, e eu fico assim, meu Deus, como pode? É óbvio que a gente vive numa cidade, num país tão perigoso, tão complicado, é verdade, mas quando eu olho a perseguição que acontece nesse lugar, eu fico mexido. Nessa viagem eu pude conhecer lugares bíblicos fantásticos, como o Val de Jaboque. Foi muita emoção passar naquele lugar. A visão que Moisés teve da terra prometida, naquele lugar, algo que mexe com a gente. O lugar da luta de Davi e Golias, o cemitério de Gadara, tantos outros lugares que marcaram a nossa história, é verdade. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? No Oriente Médio, em lugares onde a igreja sofredora está, as pessoas. Primeiro porque a gente acha que as pessoas são diferentes, né? A gente vai chegar, todo mundo já vai querer matar a gente, vai fazer um monte de coisa. São pessoas. Muita gente vai me perguntar, e aí? As pessoas olham para você com raiva, e tem sangue nos olhos, como é que é o negócio? Não, são pessoas. Contam piada. São pessoas, elas comem, né? Almoçam, jantam. Elas têm suas questões, suas necessidades. Duas pessoas marcaram muito a minha vida. Eu vou tentar resumir um pouco só. Eu sei que o tempo é curto, mas eu preciso relatar aqui. Duas experiências que mudaram muito a minha vida. Uma, nós resolvemos chamá-lo de N. Coloca, por favor, a foto do N aqui. Só, obviamente, a foto é uma foto de... Não. Aqui é a gente fazendo alguma coisa proibida de terno e gravata. Isso, essa aqui. Esse homem, a gente chamou esse homem de N, para não falar do nome dele. Esse homem era professor de direito islã, um homem rico, ele tinha patrimônios e comércio, um homem que tinha uma vida social muito grande, muito badalada. E esse homem um dia, ele, ao ler o Corão, ele percebe que havia uma palavra que ele não entendeu muito bem, e ele dizia lá que tudo vem e está destinado a Alá, e falava de um tal de Issa, que é Jesus. Ele foi perguntar ao sheik um pouco mais sobre isso, e ele contando para a gente está sentado nessa sala, né? Aqui está o pastor João Marcos, aqui estou eu, e aqui estão outros dois colegas nossos. Esse homem estava à nossa frente. Ele disse que quando perguntou para o sheik assim, esse saco, como é que é o negócio e tal, uma barra de ferro na cabeça dele, e a gente viu a cicatriz na cabeça dele. Entraram dois grupos, um segurou e o outro bateu, espancou. Esse homem foi acordar 3 dias depois na prisão, com a cabeça costurada. Ninguém dava atenção a ele, pedia água aos policiais, não davam. Ele recebeu 600 chibatadas por 1 ano e meio. Ele consegue fugir daquele país, eu não vou dizer o nome do país, mas ele vai para o Egito. Chegando no Egito, ele procura uma mesquita e começa a perguntar novamente, e ele começa a ser ameaçado, e ele então, olha, eu preciso achar resposta. Ele começa a visitar algumas igrejas cristãs, copta. Em uma delas, um grupo começa a se interessar e começa a ensiná-lo sobre quem era Jesus. Esse homem, ele começa a ter fome da Bíblia, começa a ler a Bíblia, e ele consegue, por exemplo, na embaixada da Holanda, um visto que daria imunidade. Ele poderia ir para a Holanda, viver a sua vida. Ele fala, não vou, eu preciso voltar para o meu país. Nisso, a esposa e os filhos ficaram no país onde ele foi expulso. Se ele voltar, a família dele o mata. A coisa vai acontecendo, e esse homem consegue, depois de algum tempo, voltar àquele país, e a Bíblia vai ser aqui o norteador dele. Ele vai reunir numa casa, já no país de origem, 17 pessoas, e durante 1 ano e meio, 1 ano e
7 meses, ele foi falando muito rápido, eu fui digitando aqui muito rápido, então eu tenho um relato dele grande aqui. Durante aquele tempo ele começa a ensinar essas pessoas da seguinte forma: ele pegava o Corão, pegava a Bíblia e começava a comparar. Esse homem, que não fez seminário, que não participou de escola bíblica, que não foi ordenado, batizou 4 pessoas em 1 ano e meio. Quando existe o Ramadã, né, que foi o período que a gente foi, uma semana antes eles paravam, para poder as pessoas voltarem e não dar tanto na vista. O vizinho denunciou a polícia secreta e bateram na casa deles. Só que como eles já tinham se dispersado, apenas o que eles encontraram, um exemplar da Bíblia. E por isso ele foi espancado. Amarraram aquela cena típica de tortura, né, com uma vara, onde amarram os pés, as mãos por baixo das pernas e amarram. E ali espancando, querendo que ele confessasse que era cristão, porque se ele dissesse que era cristão, ele seria morto. Meus irmãos, a história vai longe. Esse homem contando ali, eu me segurando para não chorar. Quando a gente acabou de conversar com ele, eu abracei esse homem, e a minha vontade, ele era desse tamanhozinho, né? Minha vontade era abraçar e não soltar. Eu não sabia o que fazer. Porque quando a gente perguntou para ele assim: se você pudesse ir para qualquer lugar do mundo, para onde você gostaria de ir? Para o meu país de origem. Se você pudesse pedir qualquer coisa para Deus, o que é que você pediria a Ele? Nada, eu tenho tudo o que eu preciso. Como? Uma outra história, nós fomos na casa do nosso missionário e ele recebeu lá uma mulher de 51 anos. Essa mulher, quando tinha 16 anos, ela casou com um homem de 32, muçulmano, e então viveu a sua vida dessa forma. Quando tinha 29 anos, ela ainda não tinha engravidado. Uma mulher com 29 anos, não engravidar, casada desde os 16, ela era considerada amaldiçoada, mal vista. Ela era vizinha de um casal missionário americano. E esse casal um dia pergunta para ela: por que você está tão triste? E ela fala: é porque eu não engravido. A gente pode pedir ao nosso Deus por você? Ela: pode. E eles oram e dão uma Bíblia de presente para ela. E essa mulher engravida. Naquela noite ela teve um sonho. Isso é uma coisa que a gente viu muito lá no campo, como que Deus tem se mostrado às pessoas através de sonhos. É um negócio muito interessante. Ela disse que ela leu na Bíblia assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela não entendeu nada, foi dormir, e quando ela dorme, ela diz que sonha e vê um homem brilhando, dizendo assim: vem para o caminho. E ela acorda e entrega a vida para Jesus. Meus irmãos, essa mulher ficou 6 anos escondendo que lia a Bíblia. Um belo dia, a sua irmã a flagrou lendo a Bíblia, denunciou para o seu marido espancou essa mulher, levou para o seu irmão mais velho para devolvê-la, mas não lhe concedeu o divórcio. Essa mulher precisava, na época, de 250, eu não vou dizer a moeda, senão vai identificar o país, mas 250 da moeda, que vale 5 vezes mais do que o nosso real, só para você ter uma ideia, mais do que a libra. Essa mulher então vai morar longe, porque o marido só vai dar para ela 40 dessa moeda, ela precisava de 250, com uma filha pequena, de 6 anos. Essa mulher então vai morar numa casa longe, fora da cidade, apertada, não podia trabalhar, expulsa de casa, o marido, a família, ninguém queria saber dela. A mulher então diz aqui a história dela, ela vai contando para a gente, que começa a fazer costura e faxina escondida na casa de estrangeiros, porque não podia trabalhar, tudo escondido. E aí, há uma coisa interessante que vai acontecer, é que o seu marido, que durante 14 anos, ia semanalmente na casa dela, só para espancá-la, porque ela era cristã, semanalmente, ele ia até a casa dela, batia na porta, ela abria, ele espancava e ia embora. Esse homem fica doente, quem é que vai cuidar dele? Ela. Depois de 14 anos, sendo espancado. E depois disso,
Agora ele só vai visitá-la uma vez por mês, para ver a filha, mas não a espanca mais. Essa mulher contando a história para a gente, meus irmãos, você tem noção assim, coloca a outra foto, por favor, da comida, ela faz isso aí, essa comida. Essa mulher, com toda a dificuldade dela financeira, com todo o aperto que ela vive, ela fez questão de preparar essa comida para a gente. Ela fez questão. E eu comi, e estava gostosa. E eu comi com lágrimas assim, porque eu falei, meu Deus, o que essa mulher deixou de dar para a filha? O que essa mulher passou para que eu pudesse estar comendo essa comida? Eu não sou digno de estar comendo essa comida. E aí, meus irmãos, a filha dela hoje está com 21 anos, está na faculdade. Isso é um milagre. E sabe qual é o pedido que ela fez para a filha? Que nós orássemos para que essa filha casasse. Ela precisa casar, de preferência com um homem cristão, e rápido, porque a pressão é muito forte. E depois da história toda, a gente pergunta para essa mulher: o que você gostaria que Deus fizesse? Se você pudesse fazer um pedido, o que você falaria? Ela: absolutamente nada, eu tenho tudo o que eu preciso. Como? Hoje, meus irmãos, 3 milhões de cristãos estão dessa forma, vivendo desse jeito, no Oriente Médio. Igreja sofredora, nem sempre perseguida, mas sofredora. Diante de tudo isso, diante do eu sou, que é o Deus revelado, que nos mostra, que nos salva, que nos dá motivo à vida, diante do chamado de Deus para que nós agora sejamos esse povo que vai até as nações, e eu sou a esperança agora das nações, a minha resposta é: eu, abre parênteses, João, sou a esperança das nações. E eu queria pedir que você fizesse esse exercício comigo agora. Quando eu falar eu vou dar uma pausa, e cada um vai dizer o seu nome, e depois vai dizer: sou esperança das nações. Vamos fazer esse exercício? Eu sou esperança às nações. Mais uma vez, eu sou esperança às nações. É isso. Eu sou